Boa noite, queridos amigos. É com grande alegria que nos encontramos uma vez mais para as lives da TV AME Serra Gaúcha. Nós, nesta noite, retransmitimos através do canal da AME Serra Gaúcha, mas também através do sinal da TV Secal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live onde nós buscamos os esclarecimentos, o consolo através dos postulados da doutrina espírita. Nesta noite, nós temos a alegria de ter conosco o nosso querido amigo, o Jorge Daer. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Samira, Vitório, amigos da AME Serra Gaúcha. Uma alegria estar com vocês. Que maravilha. Antes de nós apresentarmos o Jorge, nós vamos pedir ao Vitório que faça a prece de abertura das nossas atividades. Boa noite, Jorge. Uma satisfação contar com amigo e irmão novamente nessa noite, que com certeza nos trará profundas reflexões. Agradeço a presença de todos, convido-os que nesse instante levemos nossos pensamentos a Deus, mentalizando o nosso amado Jesus e a espiritualidade que nos assessora e que se faz presente, que envolve particularmente o nosso querido Jorge para a sua fala da noite. E com esse envolvimento, Senhor, possamos aurir os eflúvios que necessitamos para nos reequilibrarmos e para enfrentarmos, senhores, os dissabores, as aflições inerentes a essa nossa etapa evolutiva. Te rogamos em especial, Senhor, por aqueles que estão em sofrimentos e enfermidades, cansados, sem uma voz para clamar, que também eles, Senhor, sejam atendidos pelo teu amor. Te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos dás e que tudo, Senhor, que é envolvido no nosso orbe, seja envolvido plenamente pelo teu amor, para que nesse momento de transição planetária, as pessoas de bem possam tomar o comando do amor, da paz, da fraternidade, para que impere, Senhor, em todos os corações esse sentimento que todos nós queremos, de paz, de amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Obrigada, Vitório. Então, hoje nós temos o querido Jorge, que é médico endocrinologista, que é trabalhador da Seara do Cristo há muito tempo, palestrante nacional, internacional. Ele que mora na cidade de Anápolis, em Goiás, é membro da AME Goiás e também já foi titular de vários cargos dentro da AME Brasil. Ele vai nos apresentar os seus estudos sobre os aspectos médicos e espirituais do perdão. Então, Jorge, contigo a palavra, tenha um bom trabalho. Uma alegria estar com vocês. Eu vou, então, tentar trazer uma percepção sobre o perdão, e é o título, né? Aspectos médicos e espirituais do perdão. E vocês vão perceber o seguinte: esse é o único slide que eu vou falar de aspectos médicos do perdão. Por quê? Perdão não faz bem para a saúde? Nós sabemos que sim, principalmente para a saúde espiritual. Mas quando a gente estuda o papel do perdão sobre a saúde e nas publicações médicas, nós nos deparamos com algumas dificuldades conceituais. E é interessante a gente ter o senso crítico quando vamos
estudar qualquer trabalho, mesmo para tópicos que são condizentes com as nossas convicções. Por quê? Para que a gente não repita e não propague uma falsa verdade. Então, nós temos algumas escalas desenvolvidas para medir o perdão. E várias escalas, a gente tem quase uma dezena de escalas. Essas escalas, elas enfrentam algumas dificuldades. Primeiro, o conceito de perdão. Nós temos uma visão cristã do que seja o perdão. Senhor, devo perdoar meu irmão 7 vezes? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. E essa visão mais ampla do perdão, que é algo que parte, é um movimento da alma. A visão médica do perdão é que o perdão é uma atitude que tem muito a ver com o comportamento da pessoa. Então, as escalas, elas tentam medir o perdão. E, para isso, o conceito de perdão ele tem que ser muito bem estruturado para que uma escala consiga medir de uma forma eficaz. Por isso, a gente questiona a plausibilidade dessas escalas. Quão plausível é uma escala de perdão? Nós temos várias, como eu disse, quase uma dezena. Mas para estudar o efeito do perdão sobre a saúde, eu preciso ter uma forma de medir. Muitas escalas de perdão, elas vão medir a sua capacidade potencial em perdoar. Ora, medir uma capacidade potencial em perdoar não é você medir o perdão. Então, a pessoa que tem capacidade potencial de perdoar, ela tem mais saúde. Você está medindo muito mais um aspecto de qualidade de vida, que traz mais saúde, ou de comportamento cotidiano, do que efetivamente o perdão. Outro ponto muito interessante, os trabalhos que utilizam escalas de perdão, na grande maioria, são publicados com uma população jovem. E essa população jovem, muitas vezes, não enfrentou problemas sérios ou não enfrenta problemas sérios de doença. Tem algo a perdoar, lógico, o jovem também é agredido, mas geralmente não enfrentam ainda doenças sérias. E aí você precisa de manobras estatísticas ou de um refinamento estatístico para ver o potencial do efeito do perdão sobre a saúde nessas escalas. E depois, a gente tem que ter bem em mente, e quando nós vamos fazer uma pesquisa, e estudamos uma pesquisa que fala sobre o perdão, para a gente tentar entender a relação entre a ofensa, o ofensor e o perdão, e tudo isso sobre a saúde. Ora, eu sei que crianças que sofrem qualquer tipo de agressão ou violência física ou coerção psíquica, essas crianças na idade adulta, elas têm uma propensão maior de desenvolvimento de drogadição, de doenças crônicas como diabetes, asma e várias outras. E o que precisaria era analisar essas pessoas que efetivamente sofreram um tipo de agressão e se elas foram capazes de perdoar, como foram capazes de perdoar, se é que perdoaram, e se a gente tem qualquer capacidade de medir isso. Então, os trabalhos médicos sobre perdão ainda estão começando, a gente precisa aprimorar muito nesse campo. E a gente precisa ter uma noção mais plena uma visão crítica grande, né? Uma noção mais plena do que nós queremos medir quando nós nos consideramos estudiosos do tema. Mas isso, e eu falei que ia ser um único slide, não quer dizer que o perdão não tem um aspecto médico que seja importante. É importante. A gente tem que estudar. Mas, antes de mais nada, nós temos que compreender o perdão. E, partindo do princípio que todo mal contra nós cometido encontrou antes em nós mesmos uma equivalência que o propiciou,
A gente vai bem em o livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec fala que nós, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos culpar a nossa a má estrela por tudo de mal que acontece, mas sim devemos olhar para nós mesmos, o que nós propiciamos para que o mal ocorra. Então, tudo parte de nós. Nós temos que ter essa ideia e quando nós pensamos no perdão. E é interessante que Jung vai falar mais ou menos isso. Não sou nenhum propagandista de Jung, ele escreveu muitas coisas boas, mas também não é o modelo de virtude que nós devemos seguir. Mas vamos pegar coisas boas que ele escreveu. Né? Com frequência é trágico ver o quão evidentemente um homem estraga a própria vida e a vida de outros, e ainda assim permanece totalmente incapaz de ver que toda a tragédia tem origem nele mesmo e como ele continuamente a alimenta e a mantém em curso. Então, o perdão começa nessa autopercepção. E a grande pergunta é como perdoar? Eu sei que o perdão é necessário, mas como que eu vou perdoar? E aí nós vamos entrar com André Luiz. Principalmente estudando o caso de Alfredo, que é o capítulo 27 do Livro dos Mensageiros. Ali nós vamos ver um caso bem interessante. O caso Alfredo Paulo. Alfredo, casado com Ismália, ele... Voltar aqui. É casado com Ismália e, de repente, o casamento que era extremamente promissor, equilibrado, ele se arruína por conta de uma calúnia. Alfredo é instigado continuamente por Paulo, que começa a trazer para o universo mental de Alfredo uma infidelidade de Ismália, infidelidade essa que jamais aconteceu. Ele bane a esposa, ela é banida de casa, e ele viaja para a Europa com os 3 filhos. Quando ele volta a Ismália com esse banimento, e mesmo sendo o espírito superior, esse banimento afeta profundamente sua alma, e ela desencarna por tuberculose, ainda jovem. E Alfredo entra em desespero. E o que nós vemos é que o autor de tal calúnia, que é Paulo, ele está lá na mesma instituição que Alfredo dirige e foi trazido pelo próprio Alfredo, que sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo que hoje dirige essa casa de amor desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Ele, quando Ismália desencarna, ele vê que que ele foi envolvido por uma trama diabólica, se podemos assim dizer, ele cai na história que foi feita por Paulo, e Paulo tinha todo um histórico disso. Ele entra em desesperação, ele desencarna numa condição muito ruim, e aí ele é recebido no plano espiritual, ele está lá naquele lar de bênçãos e hoje é dirigente, mas ele sente a necessidade de disciplinar o coração. Allan Kardec vai nos dizer que, para que todo processo expiatório comece, o processo expiatório é um processo contínuo de perdão, é preciso que a pessoa se arrependa. Acho interessante que muitos confrades espíritas caem na conversa de dizer que não devemos nos arrepender, devemos corrigir rumos, que a culpa não pode existir e tudo, a gente não pode adoecer pela culpa, mas o sentimento de culpa que vai levar a arrependimento e aí sim começar todo o processo expiatório, isso é necessário, né? Então, conta-nos André Luiz, no livro Os Mensageiros, sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Então, o Alfredo não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor. E ele foi socorrido em Campos da Paz, e aí ele compreendeu as próprias necessidades. Ele está no mundo espiritual, numa região umbralina,
completamente perturbado, não consegue ver a esposa, que ele quer pedir perdão, mas não consegue ver pela perturbação. Quando ele é recolhido em Campos da Paz, ele vê que precisa fazer uma total ressignificação da sua vida, ele compreende as próprias necessidades. Mas olha, como é que eu vou perdoar alguém que rebentou com a minha vida, né? Eu sou humano. Então aí começa o processo do perdão, que não é algo simples. Ele tem um sentimento de culpa por toda besteira que ele fez. Mas eu posso viver na culpa e utilizar da culpa num vitimismo muito grande, ou eu posso pegar o peso dessa culpa, gerar o arrependimento, que é um sentimento de responsabilidade. Ele, então, faz uma autoanálise, mesmo diante da dor, né? Ele está num sofrimento muito grande, mas ele percebe que ele tem que ter uma atitude proativa. Shapiro e colaboradores, no estudo prospectivo de Alameda County, um condado na Califórnia, ela descreve um tipo de personalidade capaz de enfrentar, desse enfrentamento. Ela chama de hard personality, a personalidade rigorosa. Mesmo diante da dor, eu tenho uma atitude, um termo muito em moda, né, já há um tempo, uma atitude proativa. Eu não me deixo ser governado pela dor, ou eu não vou usar a dor como uma forma de autocomiseração para ter benefício. Ele, mesmo ante a dor, ele sente a necessidade de disciplinar o coração, ou seja, perdeu a esposa, perdeu a condição de ventura e está num processo de desgraça interior, com perdão da palavra. Essa é uma palavra que era proibida, e ainda é proibida na minha casa. Se falasse, minha avó botava pimenta na minha boca, minha mãe a mesma coisa, mas Alfredo vivia uma verdadeira desgraça espiritual. E mesmo ante a dor, ele sente necessidade de disciplinar o coração. E ele faz isso com um esforço contínuo. Ele é obrigado a desvencilhar-se das baixas manifestações de rancor. Vocês já viram por aí como é difícil você fazer um estudo de população vendo todas essas nuances. Esse é só o processo de começar o perdão, né? E então, quando a gente fala nas pesquisas sobre perdão, e tem alguns trabalhos, alguns casos, e aí sim, o caso análise de caso é interessante, de perdão verdadeiro, que são fabulosos, e são pessoas que passaram, talvez só por essa primeira fase do perdão. Alfredo ele vai mais adiante. Então, continua a narrativa de Aniceto. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro, que é Campos da Paz. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Mas não aconteceu de uma forma assim, eu vou lá buscá-lo, ele foi meu amigo, eu o perdoo. Teve um processo. E Aniceto vai dizer isso. Ele não conseguiu essa vitória espiritual só pelo fato de desejá-la. E aí ele vai dizer que ele desejou, ele procurou, ele alimentou e agora sim ele está na realização. Ou seja, não é só aquilo, eu desejo, como eu desejo um dia trocar de carro, eu quero comprar um carro melhor do que eu tenho esse desejo. Não, no caso aqui é algo muito ativo. Ele deseja, ele alimenta e permanece na realização. E aí eu usei o carro como num sentido muito figurado, porque nesse campo moral é muito mais intenso e deve ser muito mais fácil eu desejar e às vezes persistir até conseguir comprar uma Ferrari, por exemplo, do que eu conseguir toda essa realização espiritual. Exige uma força muito maior, né? Então, no processo do perdão, nós vemos que desejar profundamente, alimentando o desejo para permanecer na realização, é o início desse processo. Eu tenho que desejar. Eu vou estar diante de alguém que me feriu pra caramba. Quando nós estamos numa reunião de desobsessão e o espírito chega trazendo todas as razões pelas quais ele se julga credor daquele outro que ele está sendo, que é
que por ele estar sendo perseguido, a gente tem que compreender, falar, opa, ele não está destituído de razão olhando pelos olhos humanos, mas ele está destruindo a própria vida. E não é porque eu cheguei e dei o passe, eu sou bonitinho e fiz uma prece bonita, que o espírito se transformou. Ele pode até aliviar, mas não é só porque eu falei que você tem que perdoar que ele perdoou. É um processo dinâmico, contínuo. E muitas vezes a gente ali na desobsessão, a gente fala, nossa, mas o espírito realmente ele se desprendeu, ele não está mais causando nenhum mal à sua vítima e tudo. Foi efeito do papel que eu realizei? Não. Para ele chegar no nosso grupo, ele passou por um processo longo no plano espiritual, né? A gente não pode ter essa pretensão. Então, Aniceto vai dizer, há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Ou seja, ele é o necessitado, ele, Alfredo, eu estou necessitado de reconciliar com você. Eu não consigo ainda, mas está muito difícil, mas eu estou indo. Depois, como pessoa caridosa, porque ele viu que ele já consegue, já conseguiu reconciliar, e o outro começa a enxergar o outro. Mais tarde adquiriu um entendimento comparando situações, é a indulgência que aí chega. Para eu ser indulgente, eu tenho que me colocar na posição do outro, mas eu me colocar integralmente. Quem que é o outro? O outro tem uma história própria, uma história de vida, uma história que pode ter cruzado com a minha em várias existências, mas tem uma história própria de escolhas. Já nasce num corpo cujo aparelho genético influencia diretamente no seu comportamento. Existe influência genética sobre o comportamento, e por isso que é sempre tão difícil reencarnar, né? Por isso que a gente reencarna, dentro de uma cultura familiar que é própria, trazendo toda uma cobrança ancestral daquela família. Nós herdamos isso também. E a cultura da região em que ele nasceu, do país em que ele nasceu, e junta tudo isso, a história espiritual e a sintonia espiritual, colocar-se na posição do outro é algo, na plenitude, para sermos indulgentes, é algo que exige um autoconhecimento profundo e uma força muito grande. Então, ele adquire entendimento comparando situações, ele soube penetrar e compreender tudo. Em seguida, sentiu piedade. E o sentimento de piedade é um sentimento que nós vemos na imagem da Pietà, Nossa Senhora segurando o corpo de Jesus crucificado, e o olhar de Nossa Senhora é um olhar que pede piedade não para Jesus, que está ali morto, porque ela o sabe vivo, mas piedade pela humanidade ignorante. Ou seja, alguém que ama profundamente, que só quem ama profundamente consegue ser piedoso. Por isso, logo depois, ele experimenta simpatia, e aí ele está vivendo a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Amar o próximo é algo pleno, é um amor ágape. Esse tipo de amor, o amor pleno, o amor de realização. Então, nós temos as etapas do perdoar. Primeira aproximação, como necessidade de reconciliação, aproximação como pessoa caridosa, a busca de entendimento por comparar situações, e aí piedade e fraternidade. Não vai surgindo por etapas, isso tudo é muito dinâmico, um pouquinho de cada vai surgindo a cada etapa, né? E aí, quando nós vemos que o perdão das ofensas é a caridade em plenitude, nós vemos que autoconhecimento e caridade a prática da caridade verdadeira leva ao autoconhecimento. Porque qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com o erro do próximo, perdão das ofensas. Indulgência no Espiritismo tem um sentido totalmente diferente do sentido da indulgência católica. Na indulgência católica é um terceiro, é o sacerdote que perdoa os seus erros. A indulgência espírita, você consegue relevar o erro do próximo. Você consegue
não dar destaque ao erro do próximo, exceto quando esse erro causa um dano maior para a comunidade, para a sociedade. Então, benevolência, ele se aproxima como pessoa caridosa. Indulgência, ele adquiriu entendimento comparando situações. E o perdão, ele surge num sentimento de piedade. E por isso que nós vamos ver com Aniceto. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos que bater, faltou o QU aí, que bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Então, com isso, deixa eu tirar aqui, pronto, isso. Com isso, a gente traz uma percepção que os mecanismos espirituais do perdão, eles são mais são mais importantes, lógico, somos seres espirituais, são mais determinantes para a saúde do que os aspectos superficiais que a gente consegue medir. O perdão, ele entra na história da literatura médica com um caso muito interessante de uma senhora que recebe do assassino de sua filha uma carta. E nessa carta ele diz que está condenado à morte. Isso em Los Angeles, na Califórnia. Ele está no corredor da morte. Mas ele não queria morrer sem antes pedir desculpas à mãe da sua vítima. Porque ele compreende naquele momento em que chega o fim de sua pena, em que ele será executado, ele compreendeu que cometeu um erro muito grave. Por mais que ele pudesse ter os motivos mais banais, ninguém deve tirar a vida de outrem. E ele diz: eu considero justo que tirem a minha vida, mas eu não quero perdê-la sem antes dizer que eu preciso te pedir perdão. Essa senhora, desde a morte da filha, tinha um estado de saúde muito frágil. Quando ela recebe essa carta, e mediada pelo advogado, por médicos e tudo, mas decidem entregar a ela essa carta. Ela tem uma mudança interior, porque ela recebe a carta, lê, e o seu sentimento cristão aparece, e ela sente uma empatia muito grande por aquele homem. Ela se coloca no lugar dele, consegue se colocar no lugar dele e percebe que ele cometeu um erro grave, que o erro tem que ser reparado, mas matá-lo seria fazê-lo pagar com a mesma pena que ele impôs à própria filha, e não seria justo. Que ele ainda era um filho de Deus e que poderia ainda, no corpo físico, ainda mantendo-se vivo, descobrir outros potenciais de sua alma. E ela iniciou uma campanha que ganhou uma repercussão muito grande para o perdão da pena. O governador, ele pode dar o perdão à pena de morte. Ela inicia uma campanha muito grande e consegue. E isso leva a uma transformação plena do homem, do assassino de sua filha, que se torna uma pessoa completamente diferente, dedicada, devotada. Ele pega uma pena muito longa, mas cumpre, e deve estar cumprindo ainda. E sobre a saúde dela, houve uma reversão de uma doença cardíaca muito grave. Então, o relato de caso é um relato desse tipo de transformação. E aí começa-se a questionar o que motivou uma mudança na saúde dela. Especula-se, então, que o perdão, que ela consegue perdoar, foi um dos fatores. E, a partir daí, todo um movimento. Será que eu consigo medir o perdão? Será que, no aspecto de análise psicológica, eu consigo ter elementos, eu montar uma escala em que eu consiga medir o perdão? E vocês hão de convir que esse tipo de interesse
é importante para que acumulemos conhecimento sobre essa virtude, que é a capacidade de perdoar. Porém, tal conhecimento, sem a perspectiva cristã do perdão verdadeiro, é um conhecimento ainda superficial. Porque nós não temos como analisar os movimentos íntimos, os movimentos do espírito de cada um. André Luiz vai nos dizer que é uma verdadeira escada de Jacó a ascensão espiritual, né? Então, a ascensão espiritual é uma verdadeira, é como se fosse uma escada de Jacó que nós devemos percorrer na nossa ascensão espiritual. E não é algo muito simples tudo isso, porque a nossa ascensão espiritual, ela depende muito de como nós vamos buscar isso continuamente. Então, lá entre a terra e o céu, André Luiz ele vai nos dizer, deixa eu colocar aqui, o caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. E aí ele vai falar da prece. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos. Aqui é o nosso Clarencio falando, né? Recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização na própria esfera em que surgem, impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda da imortalidade remontam às alturas. Ou seja, o que nós temos no nosso caminho de ascensão espiritual é um instrumento que nos permite perdoar de uma forma dinâmica, ativa, porque Alfredo consegue, é uma conquista individual, e aquilo que Aniceto não fala, mas deixa implícito ao longo de toda a obra, é o que Clarencio está falando aqui, quando ele fala da prece refratada, da Evelina. Porque a Evelina ela está passando por uma situação difícil em casa, a sua madrasta, por quem ela tem um sentimento, ela está completamente perturbada, num processo de perturbação espiritual, por depressão, e Evelina faz uma prece pedindo à sua mãe que auxilie a madrasta. Só que a mãe de Evelina é a causadora da perturbação. Então, esse livro, Entre a Terra e o Céu, também tem todo um processo de uma dinâmica de perdão. A mãe de Evelina tem os seus motivos para agir como um elemento perturbador da saúde mental e do caminho moral daquela que agora é esposa do seu antigo marido. Ela tem toda uma justificativa. Entre aspas, justificativa não justa, né? Então ela tem todo um motivo que ela expõe. Mas ela é completamente ignorante das leis divinas. Ela é completamente ignorante da nossa necessidade de correção moral. E a menina pede para a mãe dela, mas a prece não é em vão. A prece refratada, então esse impulso luminoso teve direção desviada. Era para a mãe ajudar a madrasta, mas a mãe é a perturbadora. Os espíritos bons e amigos recebem esse pedido e Clarencio é convocado. Ou seja, nós estamos aqui diante de um processo entre a Terra e o céu, também de profunda complexidade, porque é um processo dinâmico de perdão. Nós temos várias almas aqui envolvidas e nós temos uma criança que desencarna afogada. Nós temos
todo um drama que ocorre na Guerra do Paraguai. O que é interessante é que a gente lê, parece que só acontece em romance, mas é porque, no caso específico de André Luiz, falando sobre os acontecimentos da guerra, que aconteceram na Guerra do Paraguai, ele não usou o recurso de relatar na profundidade a sordidez de fatos que ocorrem em guerra. Guerra é onde... O que é interessante é que guerra é um símbolo masculino, né? O símbolo do guerreiro é um símbolo muito masculino, viril, mas é um símbolo de destruição. O lado da paz é um símbolo feminino. As mulheres são as que mais sofrem na guerra. As mulheres perdem maridos, filhos, são violadas, violentadas, ficam completamente expostas. Tem muito bestão que fica mandando mensagem de WhatsApp mostrando as guerreiras ucranianas, lindas mulheres, como se aquilo fosse uma maravilha, né? Fala, eu queria estar lá. Não queiramos estar num ambiente de guerra, né? A pior coisa que existe. Então, André Luiz, ele nos mostra nesse livro uma dinâmica complexa ao extremo, e ocorre lá desde a Guerra do Paraguai e envolve pelo menos 3 famílias. Um número grande de pessoas envolvidas nessa trama. E para a gente perceber como é complexo, porque a trama se resolve quando uma prece de um espírito mais elevado, que é a Evelina, chega na espiritualidade e consegue tocar um espírito perturbado. E a transformação daquele espírito perturbado leva, por amplificação, um benefício muito grande. Há um benefício muito grande, porque aí os dramas vão continuar, o sofrimento vai continuar existindo, mas há uma resolução, há um direcionamento para a resolutividade. Então, a amplitude do perdão, a gente não tem condição de medir isso. Por isso que a gente tem a obrigação moral de estimular que todos, quando puderem, o quanto puderem, considerem o perdão como uma atitude virtuosa. Se eu não consigo perdoar, que eu entre em prece, que eu comece pela prece a buscar os recursos do perdão. É fácil? Não é fácil. Como é que eu vou falar? Eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que sofreu violência doméstica a vida inteira. E essa pessoa, depois, se tornou uma testemunha-chave num processo, num outro tipo de violência, que era muito difícil comprovar a culpa daquele infrator. Mas para a gente ter uma ideia de como a nossa mente é complicada, e essa pessoa foi a pessoa-chave que fez com que a promotora do caso colocasse esse suspeito na cadeia, e até então um cidadão tido como cidadão de bem. Mas eu estava pensando, não inocentando-o, no caso específico, que eu não conheço bem a trama, mas quem passa por um processo de continuada agressão desde a infância, violência desde a infância, tem marcado na alma uma visão distorcida. Então, qualquer tipo, a chance de você transferir para alguém que te agride de uma forma leve a figura do agressor que acabou com a sua vida, e aí você amplifica tudo aquilo, é muito grande. Por isso que o perdão é algo que nós devemos buscar continuamente. Mas não é fácil eu falar para alguém que foi agredido a vida inteira que ela tem que perdoar. Não é fácil eu falar para alguém que passou por histórias que não temos coragem de contar, de tão vinculadas ao mal que são essas histórias. Não é fácil eu chegar e dizer você tem que perdoar. Mas é mais fácil eu, com ela, entrar em prece, pedir em oração que Jesus nos abençoe, nos dê força,
nos dê o caminho do bem e da verdade. E pela prece, a gente pode fazer com que essa pessoa desperte, tenha despertado em si uma luz interior, algo que o faça ressignificar. O primeiro caso, estudo clínico publicado no Brasil de experiência de quase morte, é o caso de um homem, e foi publicado pelo Giancarlo Lucchetti e o pessoal da AME São Paulo, é o caso de um homem que, aos 19 anos de idade, tinha mais de 4 crimes, ele tem uma experiência de quase morte, porque ele é esfaqueado por um companheiro de cela. E é levado às pressas para o centro cirúrgico, e ele sai do centro cirúrgico, e quando ele sai da enfermaria, ele pede para o carcereiro para ser colocado na mesma cela daquele homem que o esfaqueou. A gente sabe como funcionam as prisões. E existem os donos das prisões, e certamente esse jovem ainda tinha uma influência muito grande. Ele é colocado na mesma cela e ele pede perdão ao seu agressor. E ele conta que teve uma visão durante o momento em que ele estava morrendo. E a vida dele mudou completamente porque ele se viu nos braços do Criador, ele se viu nos braços de Deus. E pede perdão. Esse homem é encontrado para contar a sua experiência de quase morte, vivendo na periferia de São Paulo como borracheiro pastor de uma igreja presbiteriana. A vida dele mudou completamente daquele dia para cá. E ele diz que 2 fatos foram determinantes: o encontro com o Criador, na visão dele, e o perdão que ele recebeu daquele que o agrediu. Ou seja, ele pôde ressignificar a própria vida. A gente não vai querer ter experiência de quase morte, ou que todo mundo tenha, para ressignificarmos a nossa vida. Mas a gente pode, pela prece, pedir o auxílio dos amigos espirituais que nos deem o caminho, que nos orientem, que nos sustentem, que se eu não consigo olhar para a cara do meu agressor, que eu não encontre com ele, porque muitas vezes eu acabo forjando o encontro. É muito comum ver as pessoas tentando repetir histórias traumáticas. Isso é do ser humano. Pedir o auxílio, né? E desejar profundamente a ascensão nessa árdua escala de Jacó. Como médicos, nós temos a obrigação de solicitar que os nossos pacientes, ou como profissionais de saúde, aqueles que estão em nossa frente, nós temos a obrigação de solicitar que os nossos pacientes busquem sempre uma autorreflexão. O motivo da doença, o porquê que está ocorrendo tudo isso, e nessa autorreflexão, em sendo essas pessoas portadoras de uma fé religiosa, que jamais deixem de orar por si próprio e pela humanidade. Esse é o melhor que a gente faz. Mais do que, eu vou aplicar a escala de perdão no consultório. Não, essas escalas servem para pesquisa. Mas eu posso mostrar ativamente o papel da oração fazendo uma prece silenciosa, não debochando da crença de ninguém, não achando que a minha crença é melhor do que a do outro, e sabendo que os espíritos amigos, eles atendem às preces sinceras. Esse é o grande caminho. Então, os aspectos espirituais do perdão nos mostram que é um processo dinâmico que nos leva a um novo patamar na escada ascensional do espírito. A gente ganha em um potencial de consciência muito grande, né? Há um verdadeiro salto na nossa potência ou na nossa capacidade espiritual, ou seja, nós mudamos de patamar. Não ocorre de repente, não ocorre de uma vez. Nós não sabemos medir em anos da Terra o processo de Alfredo, quanto tempo levou. Pode ter levado anos, mas a gente tem que começar. E é essa a grande mensagem de Jesus e a mensagem que o Espiritismo nos traz. Nós somos seres espirituais, nós devemos buscar profundamente a nossa ascensão espiritual, e ela começa efetivamente com
o nosso desejo do bem, o nosso posicionamento ante a dor de uma forma positiva, sabendo que o mal que me afeta teve origem em mim mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, mais uma vez, uma alegria muito grande. Maravilhosa essa tua reflexão, esse teu viés de mostrar que o perdão é libertador para quem o dá, mas muito mais para quem o recebe. E isso é fantástico, porque o próprio Evangelho do Cristo, todo ele é recheado de mensagens para o perdão. Os pacíficos, os brandos, os indulgentes, o não julgueis, tudo isso é perdão. Por quê? Porque nós ainda temos uma visão muito infantil de que o outro age contra nós e nós temos o direito de nos sentirmos ofendidos, de nos sentirmos magoados e assim não exercermos o perdão. E quando nós fazemos essa reflexão mais profunda que tu nos trazes, da própria libertação, que é o perdão, da própria saúde mental para aquele que perdoa, né? E para aquele que se auto-perdoa, também isso é muito importante, a libertação da culpa, né? Eu gosto sempre, nessas abordagens do perdão, trazermos a lembrança dos dois apóstolos de Jesus, que se sentiram culpados numa situação, Judas pela traição, e Pedro pela negação. Judas não aguentou a culpa e se suicidou. Pedro trouxe para si o arrependimento da culpa, que é aquilo que tu falaste. Nós temos que, sim, utilizar a culpa como instrumento para o arrependimento e seguirmos. E ele, diante desse arrependimento, ele se tornou um maior propagador da própria mensagem do Mestre. E então, quando tu falas assim, que nós temos sim que identificarmos aquela situação ou de culpabilidade ou de mágoa, que eu tenho um entendimento que são as duas faces da mesma moeda, que é o orgulho, porque na mágoa eu não admito que o outro tenha me ofendido, e na culpa eu não admito que eu tenha ofendido o outro. Para mim, são as duas faces da mesma moeda, chamada orgulho do espírito. Nós temos que fazer esse exercício. E quando tu nos trazes esses aspectos médicos e espirituais, nós vemos hoje o quanto é importante para a saúde mental. Fantástico, Jorge, essa tua abordagem que nos traz as reflexões. Comenta um pouquinho sobre isso. É o que é interessante, o próprio Sermão da Montanha. Outro dia eu estava lendo um texto de um pastor evangélico e eu achei fabuloso, porque ele compara o Sermão da Montanha nas duas etapas, né? Você tem que primeiro subir a montanha. Para subir a montanha, tem que ter um desejo muito grande, tem que ter um vigor muito grande. E a segunda parte do Sermão da Montanha, ele compara a descida da montanha. Você chegou lá no alto, mas você teve uma primeira conquista, mas depois você tem que descer, e aí Jesus fala daqueles que são perseguidos em meu nome e são bem-aventurados, ou seja, nessa segunda etapa já é o amadurecimento, a consolidação da sua conquista, né? Se a gente não tiver esse desejo contínuo e alimentar esse desejo contínuo com verdadeiras virtudes, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. E quais são as tendências? As tendências vão sempre nos querer trazer prazer e satisfação. Existe uma pesquisa do Instituto Gallup que mostra que 65% dos cristãos dos Estados Unidos já fizeram ou fazem prece negativa, uma prece desejando o mal do outro, e chamando isso de prece. Então, isso é um arrastamento das tendências.
Se a gente não luta continuamente contra isso, nós vamos ficar só na superficialidade, né? E vamos carregar uma série de problemas. E para nós é muito fácil fazermos julgamentos e cristalizarmos esses julgamentos a ponto de considerarmos que o outro está sempre errado e nós temos a benesse da certeza de tudo, né? Então, não é Pedro é sempre um grande exemplo, né? E Judas também. O que é interessante é que o credo original latino fala que Mansão dos Mortos, na verdade, é um nome bonito para falar infernos. Então, no credo original em latim, diz que desceu Jesus, né? Ressuscitou o terceiro dia, desceu à mansão dos mortos, na verdade, desceu aos infernos. E aí, no comentário ao credo, Tomás de Aquino diz que Jesus vai aos infernos para libertar aqueles que lá estão, na visão de Tomás de Aquino. Mas é muito interessante porque Humberto de Campos diz que Jesus desce às regiões mais profundas do umbral para trazer Judas em seus braços. Ou seja, Judas é toda a representação nossa que negamos a verdade de Cristo e fazemos um Cristo utilitário, né? Como aqueles movimentos das mulheres que se dizem católicas, mas progressistas e pregam o aborto. Espíritas progressistas que pregam o aborto. Somos todos Judas quando nos comportamos desse jeito. Jorge, eu acho brilhante que tu trouxesse, como sempre, tu traz de uma maneira assim pedagógica fantástica, tu consegues trazer esses estudos que tu efetuas e nós vemos como nós temos que traçar caminhos, como tu disseste, não tem uma escala de perdão, como a necessidade de nós utilizarmos mais esses ensinamentos do Cristo, embora nós saibamos, como tu bem colocaste e relembraste, que como o próprio Cristo nos disse, falando na caridade, com a benevolência para com todos, a benevolência, né, temos que fazer, a indulgência para com todos, e o perdão, porque o grande problema que nós vemos nisso, que a Samira também colocou, e referendado por ti, o nosso orgulho e egoísmo, que nos motivam as culpas e as mágoas, está no meio perdão. E nós vemos os grandes conflitos existenciais que todos enfrentamos, que família só troca de endereço, nós sabemos, os conflitos que nós temos no lar, com nossos familiares, com nossos amigos, e realmente nós não conseguimos perdoar, muitas vezes, determinado tipo de situações que são os grandes conflitos, a mágoa e a culpa. Então, eu achei muito oportuno tu nos traçar essas reflexões para que nós tracemos os nossos caminhos, referendando como utilizar esse perdão diariamente, através do Evangelho do Cristo, dos seus exemplos, para que consigamos, sim, mitigar as nossas falhas, que aumentemos a nossa sensibilidade e nos tornemos verdadeiramente mais fraternos. Maravilhoso, porque esta é a essência. O perdão está na essência do todo. E o que é interessante, André Luiz nos traz uma visão que sai daquelas frases de efeito, né? Muitas vezes as pessoas gostam de ficar... o estudo médico mostrou que perdoar faz bem para a saúde. Fulano de tal... Aí bota uma frase bonitinha e tal. O André Luiz mostra a dinâmica de todo um processo que não é muito simples, né? E se a gente é espírita, a gente tem que buscar compreender tudo isso, né? E o mais importante é que quando nós julgamos, nós não estamos com as sandálias vestidas para compreender aonde se encontram os pés daquele que está sendo julgado. Porque é como tu disseste, se colocar no lugar do outro é uma tentativa, mas nós não conseguimos, porque nós não temos a vivência do outro. Nós não sabemos o que aquele outro está passando para nos acusar
ou para nos ferir, ofender, como ele fez. Então, às vezes, o outro, o ofensor, ele está tão carregado de dores atrozes na sua alma, que o que ele faz é despejar essas dores diante de qualquer um, ou para o primeiro que chegue. Então, às vezes, e eu lembro aqui as palavras do Emmanuel, quando uma vez o Chico, se queixando da agressividade que ele teve diante de uma psicografia que numa das reuniões, uma pessoa pediu a ele uma psicografia e o Chico teve o recebimento dessa psicografia e quando a pessoa leu, ela amassou a psicografia, jogou fora e cuspiu no rosto do Chico. E o Chico, muito chateado, chegou em casa chorando, ofendido. Ele disse para Emmanuel que estava muito agredido, se sentia muito magoado, e Emmanuel respondeu para ele: você tinha certeza que essa psicografia tinha sido correta? Sim. Então, se a ofensa não é verdadeira, não traga para dentro de si. Se ela for verdadeira, busque melhorar-se para que ela não tenha o efeito. Mas se ela não for verdadeira, não agasalhe a ofensa. Procure entender que o ofensor é quem não está bem. E aí eu acho que nós tornamos a vida muito mais leve. Porque se uma pessoa chegar e te ofender simplesmente, em vez de tu te magoares, em vez de tu levares aquela ofensa para depois perdoar, não, se não é verdadeira, não aceite o presente, né? Se a pessoa quer te dar um presente e tu não aceitares, o presente continua dela. Então, é maravilhoso essa reflexão, porque traz saúde espiritual, mas principalmente saúde mental. Verdade, verdade. A saúde mental é o que nos mantém equilibrados até para continuarmos a busca da saúde espiritual, né? Então, meu querido, nós agradecidos por esses teus ensinamentos, por esse compartilhamento dos teus estudos, nós gostaríamos que tu colocasse para todos aqueles que estão nos acompanhando até essa hora, as tuas reflexões finais e depois, então, nos presenteasse com uma prece. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, nesse belíssimo encontro e promovido sempre pela AME Serra Gaúcha, de estudos e fidelidade a Kardec. E, para mim, é sempre motivo de grande aprendizado. Nós vamos, então, agradecer a Jesus, Mestre amado, muito obrigado pela oportunidade que nos dá, pelas mãos amigas que nos confortam, pelo coração misericordioso que nos recebe, pelo amor infindo que tens por nós. Perdoa a nossa ignorância, nosso espírito belicoso, a complexidade do mal que geramos partindo de nós mesmos por não compreendermos que o Criador é a fonte do bem, que como criaturas devemos ser dóceis à vontade do Pai. Mesmo assim, tu estás conosco, nos trata como filhos amados, e por isso te agradecemos e te rogamos, ser presente e ser conosco. Abençoa nossos passos no bem, que a tua paz seja a bandeira de luz do nosso movimento em direção a ti. Perdoa os nossos erros, mas dá-nos a oportunidade de repará-los ativamente, Senhor. Que os bons espíritos nos guiem e nos sustentem hoje e sempre. Que assim seja.
Muito bem, muito obrigada, Jorge. É um prazer sempre te ter aqui nas lives da AME Serra Gaúcha, que há 2 anos nos encontramos com estes que nos acompanham através da TV Secal, através da TV AME Serra Gaúcha. Seja sempre bem-vindo, querido amigo. Dê uma lembrança, um beijo grande para a Juliana, tua esposa, e que possamos estar juntos outras vezes. Se Deus quiser, a alegria é grande. Um beijão a todos. Obrigado, Jorge. Um fraternal e grande abraço, querido. E abraço mais uma vez a todos que participam sempre conosco. Tenham uma ótima semana. Um abração. Tchau, e até a semana que vem, se Deus quiser.